Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Obesidade. É um prazerzão estar aqui com vocês, meninas, e com você também de casa. Claro, hoje não podia ser diferente. A gente trouxe pessoas muito interessantes, com histórias inspiradoras, como sempre, para que talvez alguém, em algum lugar do mundo, escute alguma coisa aqui e se inspire em talvez transformar também sua própria vida de um aspecto negativo, de alguma coisa que não tá legal, para um aspecto positivo, um aspecto de vida de verdade. Então, a ideia aqui nada mais é que pegar pessoas que começaram a carregar pedras e que hoje movem montanhas de verdade. Nada mais justo do que a gente começar apresentando as queridas que estão aqui. Inclusive, vale detalhar esse negócio aqui logo de cara. Elas são as 3 mulheres dos 3 últimos participantes do podcast passado. E detalhe, um deles falou assim, cara, eu vou ter que entregar, né? Eu não arrego. Um deles falou assim, cara, olha, elas vão desmentir tudo que a gente falou. Eu falei, eu conto com isso. Mas vamos lá, gente. Vamos começar, então? Meninas, se apresentem. Contem quem são vocês, o que vocês fazem, como é que é a rotina de vocês e como é que vocês vieram parar aqui. Vamos lá? Quem começa? Eu? Vamos lá, gente. Fique à vontade. Eu olho para algum pai? Não. Tá. Eu sou a Gisele. Sou natural de São Paulo. E eu vim para o Rio Grande do Sul porque eu me casei com um gaúcho. Então, eu tô aqui fazem 3 anos. Sou formada em Educação Física desde 2019. Eu nunca esperei que eu iria fazer, no caso, essa faculdade, mas meu propósito de vida sempre foi ajudar pessoas. E eu amo ensinar, eu amo incentivar. E é isso. Show de bola. Isso aí. O que você faz hoje da vida, Cindy? Eu sou responsável técnica hoje na AX. Então, eu auxilio toda a parte, né, de organização, dos professores. E cuido de alguma... A AX é um centro de treinamento bodybuilder aqui em Lajeado, que faz 3 semanas que inaugurou. Mas é um projeto que já está aí cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. E a gente tem esse propósito aí de vida de auxiliar pessoas que têm o desejo de mudar, que quer começar uma transformação. E lá a gente faz toda essa entrega com muito amor, com muito carinho, com muita empolgação para todas as pessoas que chegam até nós e realmente quer uma mudança de vida. Eles chamam de centro de treinamento, mas eu chamo de playground. Aquele lugar é muito legal, é muito divertido, cara, treinar lá. Vamos lá, cara. E aí, você? Então, eu sou a Karina, esposa do Litos, então, do último podcast, irmã do Vladimir, do último podcast. Olha só. Estamos aqui. Então, hoje trabalho como empresária, né? Cuido de um polo de faculdade, sou gestora. E o que eu posso dizer? De 1 ano pra cá, exatamente, é 1 ano e 3 meses que a minha vida mudou, né? Graças a essas pessoas que apareceram na nossa cidade, o Descomplicando a Obesidade. E hoje, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que há uma nova Karina, uma nova mudança, né? Uma nova perspectiva de vida, uma nova família, porque não só entrou eu, né? Eu fui a pioneira, mas entrou minha família, não só dentro da minha casa, mas os meus arredores também, né? Através, assim, no início eu pensava, meu Deus, o que as pessoas vão dizer, né? Sou louca. E um dia eu olhei um videozinho e dizia assim, quem tem uma doença precisa tratar, né? E eu era uma doente que precisava de tratamento, né? E entender isso foi um pouco difícil, mas quando eu entendi, muitas coisas mudaram, né? E hoje é um reflexo disso, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. E o que mudou, assim? De quanto a quanto que mudou? De não tenho ânimo pra nada, até, tipo,
Vamos na academia às 4h30? Não, ainda não. Às 4h30 não dá, entendeu? Gente, eu superei. Agora eu tô acordando 2h10. Meu Deus! E eu estou treinando com a Ângela, minha treinadora, às 3 da manhã. Ai, meu Deus. Ainda não cheguei nesse nível um dia. Chegaremos lá, né? Mas, assim, de uma vida de fadiga, de depressão, de sem ânimo pra nada, pra uma outra realidade, né? Não só foram quilos que foram perdidos, né? Mas foram frustrações embora, medos embora e infinitas coisas, né? Além dos quilos. 40 quilos não foi nada em vista do que tudo aquilo de ruim, de pesado, angústia, né? Que tinha junto com aqueles 40 quilos, muita coisa foi embora, né? Então, é de 0 a 100%. Assim. Tu chegou a pesar quanto, Karina? 104 quilos. Eu pesei em outubro de 2023, eu tava com 104. E aí eu vi uma foto, que vocês vão ver a foto, que eu pensei, meu Deus, quem é essa pessoa? A pessoa não tinha pescoço, a pessoa não tinha... número 52 eu usava de calça. 50, 52, então não tinha roupa que servia, né? E aí eu disse, meu Deus, vou começar. Começar o quê? Nutri. Minha Nutri é a mesma de sempre, né? Gabriela Simonata, minha Nutri desde, sei lá, que eu comecei essa rotina e dietas. E aí eu comecei... E essa pessoa já estava, né? Dr. Matheus surgiu em Bom Retiro. E eu, meu Deus. E aí começou um processo. Mas o medo de tomar a medicação era maior do que aquilo que eu tava enfrentando, né? Então, eu pesei em 104 quilos, quando eu decidi, assim, que eu precisava mudar, e cheguei a 68. Hoje estou com 70, né? Massa magra, né? 52 não usa mais, não. Não. Hoje eu uso 38, 40. Pra se ver. É muita diferença. É muita diferença. E você, Mila? Conta pra gente. Então, eu me chamo Camila, sou esposa do Vlad, também do último podcast, cunhada da Karina. E acompanhei o processo, na verdade, bem de perto da Karina, do Vlad e de mais algumas pessoas ao nosso redor. Mas aí a minha história é um pouquinho diferente. Sou empresária, tenho 2 filhos, a gente tem 2 filhos. Mas eu não vinha de uma questão de obesidade, mas de sobrepeso. E eu tentei, desde 2020 eu vinha tentando, fazendo exercício físico, já era uma coisa que já tinha na minha vida. Já tinha hábito de fazer musculação, de fazer cardio, mas eu não conseguia vencer essa questão do peso. Então, eu até fui procurar as fotos para enviar e eu ficava assim, gente, não é possível. Um efeito sanfona sinistro, porque eu olhava numa foto de um mês, eu tava de um jeito, porque daí eu me dedicava, perdi ali às vezes 5 quilos. Só que no próximo mês eu recuperava e recuperava mais um pouco. E assim eu ia sempre buscando com aquele sentimento de... corri atrás, né? Dei um passo pra frente e dou 2 pra trás de volta. E assim eu fui caminhando. Acompanhei o processo do Vlad e da Karina. Vi, na verdade, a seriedade, como funcionava o tratamento. E resolvi também admitir que eu também precisava, né? Do tratamento para poder conseguir vencer essa barreira dos 20 quilos que eu precisava perder. E assim, a gente fala muito de emagrecimento. E com relação a quilos, como a Karina falou, eu acredito que quilos não são, de fato, o que importa. Mas identidade. E eu sei que nesse processo, algumas coisas mudaram na nossa vida. Sim. Dentro desse processo, Camila, teve alguma coisa que você descobriu com relação à sua identidade e que mudou muita coisa? Na verdade, várias coisas aconteceram, assim. Iniciar com o processo de acompanhamento, né? Daí comecei o processo com o Dr. Matheus, continuei, então, a atividade física já fazia parte, só dei continuidade. Comecei com a Nutri, mas comecei também... O processo faz muito tu pensar sobre os teus hábitos, né? Preciso pensar muito. Comecei a tentar, mais ou menos, identificar o que estava acontecendo, o que acontecia comigo. E, assim, o que eu definia era que o meu problema era o cansaço. A palavra que tinha pra mim era o cansaço. Então, chegava à noite e eu descansava comendo. Tava muito cansada, muito cansada. Eu queria comer uma coisa muito boa e ficar lá sentada descansando. Eu pensava, nossa, esse é o meu maior problema nessa história toda. Só que comecei o processo, tudo começou a seguir normalmente, e eu comecei a me sentir muito bem com a medicação, muito bem. Daí eu me lembro que na minha consulta que eu voltei, eu falei, o Dr. Matheus perguntou, como é que tu tá se sentindo? Eu falei, eu tenho uma notícia muito boa e muito ruim.
Daí ele falou, como assim? Eu falei, eu tô me sentindo muito bem, essa é a boa. Mas a ruim é que eu acho que eu preciso de um laudo. Porque tem alguma coisa de errado. E, enfim, a gente teve uma conversa. E eu já tinha passado por muitos processos de emagrecimento. Nós tínhamos grupos de desafio. Nossa, gente, o que vocês Perdia pudessem... 10 quilos em um mês, 2 meses, ganhava Tudo que vocês 15 podem imaginar. em 15 não dias. era falta de esforço. Com certeza não era. E aí, na conversa vai, conversa vem. E comecei a perguntar sobre as medicações e como as coisas funcionavam. E ele perguntou pra mim, Camila, vou te fazer umas perguntas. E começou a fazer uma série de perguntas pra mim, assim. Eu comecei a responder aquelas perguntas. E disse, olha, eu acredito que tu tenha TDAH. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, gente, o meu filho é igual a mim. Sabe? O nosso processo, na verdade, de emagrecimento não tem a ver só com a gente, né? Sim. Eu falei, meu filho é igual. Eu lembro que eu olhei e falei, como é que eu vou fazer com ele se eu não sei lidar comigo? Ele falou, tu precisa ver. Enfim, a gente conversou que o remédio em si é uma ajuda, mas não é o fim dos problemas, né? Comecei a ler um livro sobre, e quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a chorar. Tanto que eu demoro pra ler, porque cada capítulo que eu leio, eu preciso ir... Eu me lembro de mim, os relatos dos pacientes que estão escritos lá, eu me vejo também, todos os sentimentos, na verdade, que toda essa questão trazia pra mim, e que eu me rotulava como uma pessoa sem paciência. Dizendo, no final do dia, eu tô sem paciência. E aí eu vi que não era sem paciência, era a minha mente que era muito acelerada durante o dia, que fazia eu chegar no final do dia sem conseguir ouvir a voz de ninguém. Então, isso me roubava muito, sabe? Isso me roubava dos meus filhos, isso me roubava do meu marido, porque eu não conseguia ter uma conversa no final do dia, tranquila, me sentar e resolver alguma coisa. Não era mais o momento pra mim. Então, quando eu saí do consultório, assim, impactada, mas assim, com uma porta aberta de um caminho, tipo, agora tem uma flecha, eu sei por onde eu tenho que ir pra poder aprender a lidar com essas coisas. Então, pra mim, o que eu fosse te descrever, o mais impactante de todo o processo não foi nem a questão dos quilos, mas foi entender o porquê que eu tava adquirindo aquilo. Que eu me perguntava muito, buscava muito, pensava muito e não conseguia identificar onde estava o ponto-chave, né? Eu sabia que eu tava descarregando na comida, mas o porquê daquilo? Se eu não sei o porquê, eu não consigo resolver, né? Sim. E aí você enxerga aquela situação que poderia ser vista por muitas pessoas como um problema, você passa a enxergar aquilo ali como uma diferença. E você adapta aquela diferença para tirar vantagens dela, ao invés de você sofrer o viés do que aquilo pode te trazer. Quando você enxerga como diferença, você entende que a sua rotina, talvez igual a de outras pessoas que não são iguais a você, Não funciona. não funciona. Não te faz uma pessoa, eu diria, eficaz naquilo que você se propõe a fazer. E aí, quando você entende como você funciona, eu sempre falo, tu veio pra emagrecer. Falo pra todo mundo. Você vem aqui, você senta nessa cadeira, você quer emagrecer, eu sei que você quer emagrecer. Só que você precisa entender que você precisa se tornar uma pessoa diferente. E esse processo acaba te mudando porque ele faz você encontrar a sua identidade. Que muitas vezes dói. Porque mudar dói. Só que quando você muda, é a mesma coisa sempre. Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não busquei entender como eu funcionava bem antes? Sabe? E é uma questão de autoconhecimento sempre. E, na verdade, o que eu encontrei, assim, foi que pra mim fez mais diferença, foi esse olhar pro todo. Porque tu não é uma... Não adianta eu usar exatamente o mesmo sistema pra Karine, pra mim não vai ser, não vai funcionar. Não vai. E nunca ninguém tinha olhado, eu já tinha passado por médico, já tinha passado por outras nutris, já tinha passado por consultoria, enfim, N coisas. Muitas vezes eu chegava para outros médicos e diziam, por favor, me passam uns exames aí, porque eu tenho que ter uma coisa de errado comigo, né? Quase umas coisas mais profundas. Então, esse olhar diferente de considerar todos esses fatores, sabe? Fez muita diferença para mim. Uhum. E para você, minha querida, queria saber o seguinte, como é estar na sensação do melhor shape da sua vida, aquele que você, assim, meu Deus do céu, que você inspira muita gente, e ao mesmo tempo, assim, tem aquela coisa de você sentir um orgulho de você mesmo, mas tem também uma pressão que tu sabe que muita gente te olha e te vê como uma certa referência, e você representa uma determinada marca, assim, e isso, de certa forma, incute uma responsabilidade. Aí você tem que lidar com aquela coisa, né? Pô, às vezes dá uma vontade de
enfiar o pé na jaca, mas aí tu, pô, tem aquela pressãozinha ali, né? Como é que é lidar com esse negócio? Conta aí pra gente. Bom, primeiramente, obrigada. Segundo, é assustador. Teve uma fase, né? E exatamente isso, né, que ela comentou. É um processo de perca, assim, né? Porque eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas eu me esforço tanto, eu faço tanto, mas ai, no final do dia eu sinto aquela vontade de comer o doce e era incontrolável. Era do tipo assim, eu mereço. É só hoje. E aí eu vi que eu tava perdendo a mão quando eu comecei a levar coisa escondida pro banheiro. Eu levava e eu falava assim, eu prometi que eu ia parar de comer chocolate e tal, e eu vou comer aqui, o que tem? Aí uma vez, assim, eu lembro que ele tava quase chegando, assim, no quarto, eu guardei, assim, e daqui a pouco, aí eu pensei comigo, falei, tá errado, sabe? Eu ouço tanto falar, eu ensino tanto, né, que é o equilíbrio, e quando eu tô fazendo isso, é errado. Então, assim, eu procurei ajuda, e a nossa história, assim, né, como a gente se conheceu, né, o doutor, foi muito engraçado, porque eu lembro que em determinado momento, ele tava, né, no jantar conosco, né, na casa dos meus sogros, no final do ano, né? Foi. E aí, eu pensei assim, eu comentei até com a minha cunhada, eu falei, se ele comer doce, eu como. Se ele não comer, eu não como. Nossa, olha, quem que eu fiz de errado? Se ele comer, eu como. E assim, tinha uma variedade lá, né? Ele não comeu. E eu fiquei assim, ó. Chocada. Querendo comer e chocada. Aí, eu assim, naquela época eu tava ok. Eu tava até segurando bem. Eu me descontrolava sempre quando eu tinha emoções do tipo, hoje foi um péssimo dia. Ou então, eu tô muito feliz, hoje eu mereço também. E aí, naquele momento, eu comecei a tirar as dúvidas com ele. Ele falou que tinha solução. Eu não acreditei, sinceramente, porque eu sempre ouvi que tinha solução. E aí eu falei, tá, mas se ele comer, eu vou comer. Se não, não. E ele não comeu. E aí também, eu esperei ele ir embora, comi tudo. Eu comi, tipo assim, sei lá, tinha 3, eu comi um pouquinho das 3, assim. E aí, depois, quando, né, começo de ano e tal, aí eu fui, me consultei com ele. E eu digo assustador porque, em determinado momento, eu perdi a mão. Eu já não queria mais comer. Que eu vi que aquilo estava dando muito resultado, muito resultado. Eu estava focada, eu estava dedicada, eu não sentia fome. Porque ele falou assim, olha, você vai se reeducar, você não vai sentir vontade. Eu falei, tá, mas e se eu sentir? Se você sentir, você vai lembrar dos seus resultados, então você vai colocar na balança, vale ou não vale a pena. Só que eu só pensei na questão, não vale a pena. E aí eu, de verdade, eu perdi a mão. E eu sou muito assim nessa questão. Se eu tô dedicada, eu estou muito dedicada. E há um tempo atrás, eu estava usando 36. Eu perdi, assim, total minha massa magra. Foi por um caminho, assim, do descontrole mesmo. Porque eu, com 90 quilos, eu sou super ok. E aí, eu cheguei a 60. E aí, eu fui pegar algumas coisas, assim, que eu precisava lá da empresa. E a hora que eu fui levantar, eu desmaiei. Aí a mulher falou, tá tudo bem? O que tá acontecendo e tal? Eu falei, tá tudo bem. Mas dentro de mim me controlando, eu sabia que não tava tudo bem. Aí eu falei com o doutor, doutor, aconteceu isso. Ele falou, sim. Eu falei pra você, coma. Ele falou, você nunca vai engordar por comer arroz, feijão, proteína e tal. Come, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, seu corpo vai ficar com músculo, você vai encher o que você tanto emagreceu. Eu falei, mas agora eu tô começando a ver gomo. Ele falou, então, come que você vai ver mais gomo. E aí eu achei assim, isso muito legal. Aí, o gordo, ele tem aquela sensação de, não posso mais engordar nunca na minha vida. Nunca mais. Todo mundo que um dia teve sobrepeso, cara, te lutou muito com isso, muito. Quando você emagrece, fica aquela síndrome assim, meu Deus, eu nunca mais posso engordar na minha vida, não vou comer, não vou. Aí você sofre. Um mês eu falei, né? Mateus, engordei 4 quilos. Como assim engordei 4 quilos? Porque eu tô com 68. Cheguei a 72. E ele falou, mas é de massa. Eu não quero. Eu tive que medir a bioimpedância pra mostrar pra ela que não é. E isso é uma relação patológica que a gente desenvolve com o alimento. Primeiro, afetivo, no sentido de ele ser um conforto. Sim. Depois, afetivo, no sentido de ele ser um terror da nossa vida. E por que isso é ruim?
Porque se a Gisele, naquele estado em que ela está, ela vai e cede para um brigadeiro, ela se sente a pior pessoa do mundo. Entende? E essa culpa vai te massacrar a ponto de você jogar todo o seu resultado fora. Porque aquela culpa ali vai ser o motivo da próxima queda que você vai ter. Entende? Por isso que a gente precisa destruir essa relação afetiva. Sim. Que a gente tem não é afetiva, porque a afetiva dá a entender que é uma relação gostosinha, né? É a relação emocional que a gente tem com a comida. Por isso que Deus é tão bom. Comida, gente, é comida que nasce. Tem que nascer de um bicho ou nascer da terra. Comida industrializada, comida com açúcar adicionado, com conservante. Evita isso da dieta de vocês, porque a maioria desses alimentos foram planejados para você ter mais avidez por eles. Não para te alimentar, para te nutrir. Rapaz, essa mulher começou a comer. Conta aí que tu vai... Olha só isso aqui, isso não tem condição, não. Daí eu comecei a comer. Aí eu falei, tá, mas eu não tô sentindo... E é engraçado que, igual, o tempo que eu fiquei sem comer... Gente, eu só comia pipoca. Tanto que o pessoal lá... O meu time da Axe, né? Eles sabem, ó. Tem tanta pipoca estocada lá. E aí eu falava assim, vamos lá, gente. Vou pra uma reunião fazer um negocinho ali e tal. Vou fazer uma gravação. Leva uma pipoca. Mas daqui a pouco eu falei, por que tanta pipoca? Eu falei, porque a pipoca... Você come, você não vai ficar beliscando e tal. Então, ela te salva. E aí foi. Eu só comia pipoca o dia todo, praticamente. Fazia o almoço normal, mas assim, depois do almoço... Pipoca. É, uma aqui, outra ali. Foi. Aí depois, o doutor me ligou no outro dia. Aí, tá comendo? Aí eu... Tá, eu achei legal. Tipo assim... e outra coisa, o cuidado médico, ele não é esporádico. Ele é contínuo. Então, essa é a importância de você ter um tratamento onde, de fato, você vai ser cuidado. E foi o que aconteceu comigo. Aí no dia seguinte ele foi. Aí depois ele ia na academia, perguntava. E sempre muito querido, né? Solícito. E aí eu fui comendo. E aí foi melhorando. E realmente, aí foi dando tônus, né? Foi dando todo... um equilíbrio corporal, né? Tanto que eu até falei pro Alexandre, né? Meu esposo. Aí agora eu vou comer bastante arroz e feijão, porque agora eu vou encher esse corpo. Aí ele falou, porque você tá muito magricela, né? Aí ele falou, você tá muito magricela. Aí teve uns dias, né, que foi muito corrido, né? A abertura da Axe e tudo mais. E aí ele falava assim, nossa, você tá virada a dente. Aí eu, por quê? Você não tem gordura, não tem nada no rosto. Aí eu, ai meu Deus, e assim... eu sinto falta, porque querendo ou não, graças a Deus eu não posso reclamar do meu corpo, né? Eu sempre fui uma pessoa, nunca fui acima, né? Então, o meu histórico, ele teve um descontrole, na verdade, em determinado momento, né? Lógico que eu saí da casa dos meus avós e tudo mais, porque aí você fala, agora eu posso comer o que eu quiser. Tu chegou a quantos quilos de máximo, assim, de peso? Então... 90 de massa magra. Eu nunca fui 90 de comer besteira e ficar... Porque eu sempre amei esporte. Eu lembro quando eu era novinha, assim, sabe? Eu ficava assim, meu sonho é ir pra uma academia. Aí eu via as meninas de calça branca. Meu Deus, quando eu vou colocar uma calça branca? Eu achava lindo, maravilhoso. E de repente, eu era aquela moça da calça branca. Então, assim... Pra mim nunca foi muito complicado. Eu sempre fui assim, tem que treinar? Tem. Que horário? Tal. Beleza. Eu nunca fui assim de procrastinar em relação a isso. Eu sempre busquei soluções muito óbvias, rápidas. Eu em relação a isso, não. Mas o meu grande desafio era secar um abdômen, sabe? Mas com qualidade. Por quê? O meu vício era o açúcar. Eu digo era porque... É aquilo que o doutor falou, eu tenho que me reeducar. Então, a partir do momento que eu sei... Tem gente que fala, é extremismo você pensar assim. Porque pra mim, era o meu mal. Então, se eu não comia, eu ficava estressada. Se eu não comia um doce, tava tudo ruim, sabe? E depois eu coloquei na balança. Eu falo assim, olha... demora. Igual, né? O pessoal, mas como você conseguiu? Parando de comer açúcar. Todo difícil. Mundo espera uma resposta assim, né? Mas... Vai me dizer outra coisa que eu não sei, né? Mas eu já tomei a fórmula tal. Então, é que pra mim não funcionou. E eu juro, eu também tentei de tudo, sabe? Eu tomava aquele picolinato de cromo, eu vou tomar mais 4. E tomava, e não funcionava. Então, assim,
Lógico, eu acredito que em determinado momento, tal, vou comer algo. Mas eu prefiro... Eu sei que hoje em dia sempre tem opções, né? Principalmente, assim, para quem quer levar uma alimentação saudável, coisa do tipo. Então, se eu sempre tiver a opção de escolher, a não ser que eu esteja no deserto, coisa do tipo, eu vou optar por algo mais saudável. Porque, graças a Deus, com este tratamento e os resultados que eu obtive, eu não quero passar pelo que eu passei. Exatamente. E é isso, tratamento é isso. A diferença de tratamento e ir lá na farmácia e comprar remédio é que o tratamento ele tem início, meio, fim e propósito. Certo? Você não vai tomar remédio para você emagrecer, não. Você vai identificar o que está acontecendo de errado, a gente vai tratar, a gente vai usar o remédio para fazer com que você tenha um insight correto de substituir o que está errado pelo certo. Porque o remédio não pode ser muleta psicológica de ninguém. E aí muitas pessoas, graças a Deus, a Anvisa colocou que agora, para você adquirir, por exemplo, essas canetinhas emagrecedoras, você precisa de receita, porque as pessoas estavam indo, elas ficavam saturadas de tanto usar esses remédios, emagreciam um pouquinho ali no início do uso, depois ficavam refratárias, porque não é o remédio que emagrece. Sabe que tem várias pessoas que perguntam, né? Tipo, chega, o que tu fez? Daí eu comecei a responder assim, fiz tudo. Fiz tudo? Como assim tudo? Tudo, exercício, dieta, inclusive medicação. Mas como assim? Porque eu usei. Tal e tal remédio não funcionou. Eu falei, mas e o resto? Fez? Ai, não fiz. Falei, não adianta, não vai, né? Aí quando eu comecei, meu Deus, tu vai tomar Ozempic? Tu vai morrer? Eu disse, sim, tu vai morrer de câncer. Essa era... Tu vai morrer de câncer? Sim, mas eu ia morrer obesa também. Jeito. Entendeu? Eu ia morrer de qualquer jeito, Vamos, entendeu? todos Mas não vai morrer de câncer, não. Não, Você aí... tem, inclusive, diminui o risco de câncer. Mas as pessoas têm isso na mente. elas Vai tomar têm. remédio? Ah, mas isso dá câncer. Ah, mas Sim, aquilo acontece verdade. isso. Ah, mas o efeito colateral isso, né? A gente, eu escutava de tudo, né? Eu escuto. Imagina. E assim, para vocês que são mamães, empresárias, atletas, amadores também, a Camila luta com homem no jiu-jitsu, Ó, cara. aqui, ó. Eu tava vendo... Treinei, eu tô toda O roxa. Vlad tava me mostrando os guris que estavam lutando lá e dizendo que tu rola com os caras. Meu Deus do céu. Esses dias eu rolei com um pequenino de 120 quilos. E é tempo ruim, viu? É tempo ruim, É tempo tempo ruim todo, com né? ela. Tempo ruim o tempo todo. Não dá livre pra ninguém, não. Mas como é que é Sensacional. encaixar tudo isso na rotina de mãe pra você, Camila? Assim, na rotina de família, de tudo. Então, na verdade, eu entendi o quanto o exercício físico fazia bem pra mim. Foi na gestação da minha segunda filha, da Helena. Eu sempre vinha assim naquela, vou começar academia. Fazia 1 mês, 2 meses, não ia. Ia uma vez na semana e não ia. Nunca conseguia ter constância. Quando eu cheguei na gestação dela, porque eu sempre levei muito a sério a questão da gestação, né? Falei, nossa, eu quero me sentir bem, porque o meu primeiro filho chegou no final, tava muito cansada, muito atirada, não tinha ânimo pra nada, não queria fazer nada. Falei, não, tem que ser diferente agora, já sei como é que é, vamos lá. Fiquei fazendo musculação até o meu 8º mês de gestação. Super bem. No 8º mês eu pensei, pô, já era Natal. Falei, vou segurar, né? 1 mês, pô, vai fazer muita diferença. Comecei a ter crise de ansiedade. Parei. Deu ali uns 15 dias, eu comecei a ter crise de ansiedade, não conseguia. Conversei com a minha médica, enfim, fui fazer terapia. Ok. Tive que esperar aquele primeiro ano da Helena, porque aí foi pandemia, ela nasceu com deficiência, e aí reorganiza a tua vida. Mas, apesar daquele ano que eu tive que ficar parada, eu sempre pensei assim, eu tenho que voltar, e assim que ela entrar na escola, eu vou voltar. Voltei, musculação, conseguia ter uma rotina e tal, um movimento. Só que todo esse processo de faz musculação, não emagrecia. Não emagrecia. O meu filho mais velho, o Neemias, tinha começado a fazer jiu-jitsu. O meu marido tinha começado a fazer. E começou uma turma feminina de Muay Thai na academia. Um dia eu tava lá indignada, subi na balança, não tinha descido nada daquela balança. Eu falei, eu vou começar no Muay Thai, vai ser hoje. Daí o Vlad, vai lá, acho que tu vai gostar. Fui. Uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse gostar, que era de luta, de contato físico. Adorei, fiquei. Continuei. Aí os dois no sábado iam sempre pro jiu-jitsu. Daí o Vlad falou, vamos junto. Daí eu falei, cara, não vou lutar com homem. E a turma que eu fazia de Muay Thai era feminina, né? Eu acho que eu não vou me sentir à vontade. Não, vamos lá, tu tá junto comigo. O Neemias tá ali junto. Começamos a treinar os 3, né? E aí eu comecei a ter uma rotina de treinos bem intensa. Durante o ano passado eu treinava assim, 4 dias de musculação
e mais uns 4, 5 treinos entre Muay Thai e Jiu-Jitsu. E a balança não descia. Não descia. O Vlad entrou no processo, começou a emagrecer. E aí eu me lembro no dia, assim, foi uma sexta-feira, eu acho que eu subi na balança e bateu, assim, 92. E o peso maior que eu tinha tido era 94. E aí eu falei... Gestante? Não, gestante eu nunca cheguei a 90 quilos gestante. Meu Deus. Quando eu engravidei do Nemias, eu devia ter ali uns 72, mais ou menos. Aí eu fui para uns 80 e alguma coisa. Eu sempre engordei, assim, por volta de 10 quilos na gestação. Depois que ele nasceu, eu voltei pro meu peso. Consegui voltar. E aí, depois dele, daí foi onde eu cheguei ali, ó. 94 eu devia estar. Perdi peso, daí eu fui para aquele efeito sanfona, perde 10, sobe 5. E assim eu tava indo. Quando bateu nos 92, eu falei, gente, eu tô quase onde eu tava, não quero. Eu me lembro que eu peguei o telefone e falei, eu vou marcar uma consulta com o Matheus. Eu vou chegar nos 100 quilos, não tô conseguindo sozinha. E ele, marca, amor, vai. Pensei, agora tudo vai dar certo, né? Porque daí eu já conheci o tratamento, eu tinha visto, o Vlad perdeu 60 quilos. Começa o tratamento, quebra o meu pé. Nossa. Foi. Tava tudo certo, fraturei meu pé. E aí, agora eu não podia fazer exercício. Fica sentado. E espera o tempo passar. Eu me lembro que eu mandei pro Matheus, e agora não vou poder fazer. Ele, tu vai fazer o que dá com o que tu tem. Faz o que tu pode. E a gente fica sempre com esse pensamento, assim, com esse pensamento de perfeição, né? Ai, tem que ser tudo perfeito. E eu pensei, agora vai, né? Vai ser rápido, e vai ser tranquilo. Agora eu vou, minha melhor forma, eu vou chegar agora. Era tudo que eu precisava. Quando eu quebrei, eu falei, que saco, agora que eu comecei o tratamento. Mas foi muito bom, porque eu consegui lidar com a questão da fratura, né? Não podia voltar, fiquei 3 meses sem fazer luta. E não reganhei o peso, na verdade, né? Foi no primeiro mês eu perdi 15 quilos, parada, sem fazer exercício. 2 meses ela perdeu 15 quilos. Sem fazer exercício, Sem fazer nada. nada de exercício. Só dieta. Depois que eu fui voltando devagarinho, aí tô conseguindo agora incluir. Mas é muita questão de prioridade, né? Antes era assim... eu tenho que ir na academia, né? Eu tenho que ir. Não, eu tenho meu horário de academia. Se eu vou de manhã, se eu vou de tarde, se eu vou de noite... Não deu pra ir de manhã? Beleza, eu vou de tarde, vou de noite, eu vou no horário que dá, né? Assim, mas é uma questão de esforço, de abrir mão. Às vezes eu tô lá na academia, brinco com as meninas, eu digo, nossa, eu nem podia estar aqui, mas eu vou fazer de conta que eu não tenho nada pra fazer e vou fazer isso aqui primeiro. Depois eu resolvo o resto da vida, né? O resto da vida pode esperar. Então, eu consigo mais ou menos encaixar assim. É fazendo no tempo que dá, mas aquela minha 1 hora, 1h30 é inegociável. Bem feito, né? E essa coisa do perfeccionismo que eu falo, tipo, quando você tem um insight do autoconhecimento, muda tudo. O perfeccionismo faz parte da conversa que a gente teve com relação ao TDAH. Porque o TDAH, ele é assim, ó, a pessoa que é o TDAH raiz. Ponto. Ele planeja tudo muito bem. A primeira coisa que deu fora do planejamento dele... Acabou tudo. Acabou tudo. Entendeu? Ele joga tudo pro alto. Ele é extremamente muito bom em imaginar todas as possibilidades de tudo que pode acontecer em todas as áreas que ele vai se envolver naquele dia. Ele é tão bom que, tipo assim, ele já se planeja para problemas que... Nem jamais acontecerão. Não, nunca. Ninguém nem pensa naquilo ali, sabe? Ele já tá aqui, ó, meu Deus, isso e aquilo acontecendo, não sei o quê. Só que na hora de colocar o que ele planejou no papel, é exatamente o contrário. Ele procrastina pra caramba. Fica empurrando, né? Empurrando. E por ele ter esse senso de perfeccionismo e o TDAH raiz, na verdade, as pessoas acham que o TDAH é o déficit de atenção, a pessoa lenta. Não. Hiperatividade de pensamento. Como assim hiperatividade de pensamento? É uma pessoa que ela não tem um córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro, que lida mais com a racionalidade. E esse córtex não funciona de uma forma tão ativa nessa pessoa, então ele não filtra os pensamentos. Se uma pessoa normal tem X pensamentos por segundo, uma pessoa com TDAH tem X mais X. Ela tem mais pensamentos porque ela não filtra. Logo, se ela não filtra, é como se ela tivesse muitas coisas, muitas informações para lidar num curto espaço de tempo. Então, ela não foca. Entende?
Por isso que tem a questão do déficit de atenção. Por quê? É muito estímulo, é muita coisa. Passa uma mosquinha, ela olha, ela já viaja, já começa a planejar, imaginar outras coisas da mosquinha. E é assim que o TDAH, a raiz é. Então, quando ele pega, ele vai mexer com uma coisa, ele enxerga várias lacunas, porque os pensamentos são diversos. Geralmente são pessoas mais criativas também. Entendeu? Justamente por isso, porque tem mais pensamentos e ideias com relação àquela determinada coisa que ele está tentando mexer ali, resolver. O problema é, como ele não filtra muito bem os pensamentos, ele não foca, na hora de botar no papel, procrastina. Aí que tá. Você tem esse insight hoje, como é que você é. Você sabe que não pude malhar de manhã. Não vou malhar mais. E antes era vou pegar assim. um Vanilas de 2 litros ali, vou botar no colo, vou comer. Ou às vezes comi um chocolate. Ao invés de eu pensar assim, não, agora que eu comi chocolate, eu tenho que ir pra... agora eu já comi chocolate, agora... Vou ficar até segunda-feira. Segunda-feira eu volto pra essa história de dieta. E vamos tentar fazer alguma coisa. Né? Sempre a segunda-feira culpada de tudo. E se bota que é segunda e a segunda não dá certo, não consegue na terça. Não, aí o a resto da semana semana Hoje é o dia D. Hoje é o dia. E assim passam anos, na Hoje é o verdade, dia né? 1, eu nunca vou esquecer. É isso aí. É minha primeira consulta, E eu chorei, né? Chorei. Não aguento mais. O que tem? Que dia Hoje que- é o dia D. Eu pensei, meu Deus. Que isso, Tipo, como assim? hoje acabou o doce. Hoje tu entra pra dieta. Hoje eu. Meu Deus. Acabou E o minha Ulisses do vida. meu lado, né? Eu, sim, com certeza. Porque no início o Ulisses tinha muita resistência. Mas será remédio? Vai dar isso, vai dar aquilo? E quanto a gente vai gastar? Não sei quanto a gente vai gastar. Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. E o Matheus, hoje é o dia de... É hoje. E eu, aham. Ok. Mas aquilo foi importante pra mim, porque Sim. hoje é o dia, não é segunda, né? Eu me lembro que fechou de eu estar com todas as coisas que eu precisava pra começar meu tratamento no dia 24. E eu olhei pra ele e falei, eu vou começar hoje. Ele falou, dia 24? Eu falei, sim. Eu nunca mais vou me esquecer no dia 24 de dezembro que eu comecei. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aquele dia foi chocante, viu? Foi Foi. chocante. E, assim, hoje eu sei que mudou muita coisa. Através de você, seu marido também emagreceu. Mas dentro da rotina familiar, e eu vou fazer essa pergunta pra você e depois eu vou te devolver, porque vai envolver você também. Ali, com relação a teu filho, e também, a rotina da família em si. A gente sabe que essa nova versão, ela acaba inspirando quem tá ao redor. Inspira ele. Então, há um mês atrás, houve puxões de orelha, né? Antes, quando eu tava falando de chocolate, eu era uma pessoa assim. Quando eu não via, eu já tava no mercado comprando chocolate, entendeu? Tipo, teve uma última viagem que o Litos foi, assim, pra África, foi 20 dias, eu comia 3 barras de chocolate por dia. Era aquela coisa. Eu preciso... Tô aqui... Imagina, 8h30 eu entro nessa loja. Eu vou sair meio-dia. Como é que eu... Entendeu? Eu precisava suprir aquilo de alguma maneira. De tarde, eu entro 1h30. Saio às 5h30. Eu preciso suprir essa... Eu sou uma pessoa muito agitada. E aí, aquilo ficar trancada... Não na podia loja, ter liberdade de sair que eu e não voltar. podia sair, tipo, né? Eu não podia fechar a loja. Eu tava sozinha. Eu tinha que trabalhar sozinha. Então, eu precisava comer, né, gente? Precisava comer. Esse era o meu pensamento. Quando eu vi, eu tava no mercado, comprando. E aí, o Levi... tentei, assim, até uns 2 anos, não tomar refri, não isso, não aquilo, né? Mas depois, assim, ó... Largou pras cobras, sabe? Primeiro refri, foi indo, salgadinho, bolachinha. Quantos anos ele tem hoje? O Levi fez 4 anos. Então, eu tinha muito assim, ó, antes do tratamento. Uma bolachinha. Salgadinho. Na nossa época, assim, quando eu me fazia rancho uma vez no mês, era tipo assim, traquinas, iogurte, né? Assim, não era todo dia que tinha. Era quando tinha o rancho do mês, aquela semana tinha. Depois o resto do mês não tinha mais. Entendeu? Então, tipo, tu já cresce com aquilo ali, né? E aí o Levi podia ter a hora que ele quisesse. Então eu tava tentando suprir. Tentando achar que eu tava suprindo algo nele, mas que vinha lá da minha infância, entendeu? Tipo, eu tenho pra comprar pro Levi qualquer dia da semana. Não é só uma vez no mês, que nem a mãe era pra nós, né? Então, eu acabei, ia no mercado, pegar um salgadinho pra ele. Ia no mercado, pegar uma bolachinha.
Ia, pegava um que ele nem gosta muito, mas eu, como eu sempre gostei, Projetava. todinho. Ele não gosta de tomar todinho. Né? Ele não... Assim, tanto tem um todinho faz 2 meses dentro da geladeira. Ele não gosta. Mas eu comprava, entendeu? Não era uma falta dele, era uma falta minha. E aí passou uns meses atrás, ele tava com algumas crises e tal, a gente fez exames, porque ele vomita, diarreia, eu não sabia do que era. Aí, intolerância, né, fiz tudo que era exame. Daí deu, assim, a glicose alta, né, 104. Colesterol, 200 e pouco. Aí, assim, né, ficou aquela coisa assim, ó, pra mim é alto, né? Daí até mostrei pro Matheus, mas eu, não, é muito alto isso aqui pra ele. Não, isso tá errado. E aí, realmente, a gente começou, daí, depois desse dia, assim, parece que me abriu minha mente, sabe? A gente cortou refri dele, assim, a gente, tipo assim, a gente toma a refri zero, antes eu tomava 1 litrão de refri todo dia, né? Agora, tomar uma Coca zero, o Litz não gosta de nada de refri, né? Ele só toma água com gás. E aí, a gente começou a cortar, daí eu falei, filho, esse iogurte que tu tá tomando não é saudável. Porque tem muito açúcar, assim. Lembra que deu que tu fez o exame, que tu tirou... Porque tirar o sangue dele foi marcante. Foi a primeira vez que ele tirou sangue, né? O Levi. E aí eu disse, mas esse da mãe tu pode comer de vez em quando. Esse teu é saudável, né, mãe? Não tem açúcar. Esse aqui tu pode comer de vez em quando, mas não pode ser todo dia. Porque se deixasse, ele comia uma bandeja de iogurte em 2 dias. É importante ensinar nesse Então agora a gente começou... Assim, desde esses exames dele, abriu a minha mente. O Lídio era um pouco mais resistente antes. Mas eu, tipo assim, era aquela falta da minha infância, né? Então a gente acaba ligando tudo. E aí me deu um estralo, assim. Então o Levi tava com 26 quilos. E agora ele aumentou, assim, ele cresceu um pouco e ele tá com 25 quilos. Mas tu já vê que ele desinchou, porque ele não tá mais inflamado. Né? Tipo, até levei ontem ele pra consultar de novo, deu um episódio de coisa, diarreia e vômito, não sei do que é, a gente vai ter que descobrir. E aí eu levei ela e disse, meu Deus, mas ele tá com o mesmo peso que ele foi uma outra vez, era a mesma enfermeira. É bem maior. Mas ele tá bem maior, Ficou, porque né? ele não tava inchado, sabe? Então a gente já vê que a alimentação dele já mudou. Então, querendo ou não, E não só nisso, na nossa família, porque minha mãe, minha avó, eles tudo tem diabetes, colesterol alto, né? Então tem que ter um E bom antes exemplo, era né? assim, ó. Todo mundo comia. Na verdade, todo mundo se Lá no juntava, domingo, né? Eu chegava com um doce, a Karina chegava com outro, a No Almir só Natal, tinha pegado era não sei mais uma o quê. mesa Gente, era um só negócio de absurdo. doce. Tipo assim, ó. Nós éramos entre 10. Era uma mesa assim. E era uma Que mesa delícia. dava pra 30 pessoas comer. Era tipo aquela mesa que eu fui assistir na Gente, casa tem uma do foto Sassou. de um aniversário que a gente fez uma pastelada. Sim. Não era uma mesa, eram 2 mesas de pastel, assim, ó. Tudo que é tipo de recheio. Ainda bem De que eu não tudo conhecia que era elas coisa. naquela época. Eu ia querer esse final de semana. Aí a hora fica assim, ninguém come, né? Tipo, eu nem vou fazer um bife à milanesa, porque eles não Nossa. comem. Antes era sempre, né? Quando a mãe fazia bife à milanesa no domingo, Deus do meu céu. Deus, era assim, ó. Era, tipo, uns 4 quilos de carne. Pra quê, gente? Não, e não era o bife, né? Era o bife à milanesa, era batata frita, maionese. arroz. Sabe Mudou aquela a família que tem que ter dinâmica um de monte vocês de Porque todos. a minha coisa? mãe também, né? Ela agora... Ela tem que se cuidar mais, né? Se segurar, né? Porque ela tá com problema de visão por causa da diabetes. E aí o Vladimir era assim antes, ó. Fazia os exames, né? Ih, tá bem bom nossos exames. Continuava comendo. Porque os exames nunca davam nada. Nunca dava nada. A mãe, a avó, tudo com Mas os só exames fazia ruins. glicemia em jejum, né? Nós Mas comia doce um dia antes e ia fazer o exame. Vai dar tudo bem. É aquela coisa, o pessoal acha que existe obesidade saudável. Não existe obesidade saudável, não. Não. Na sua casa também mudou com os guris, né? Mudou demais. Na verdade, com o Neemias, ele foi experimentar refrigerante, eu acho que com 7 anos. Que ele foi tomar, assim, refrigerante. Porque daí na escola, colega, já é maior, né? Mas eu me lembro que quando ele era pequenininho, ele queria provar refri. A gente era bem hipócrita, né? Eu, demais, então. E eu dei água com gás pra ele. E ele odiou. Então, ele olhava a bolinha do refrigerante e dizia, eu não quero esse negócio de água com bolinha, suco com bolinha. Então, eu consegui levar um bom tempo. Só que a gente tinha um hábito muito de comer lanche à noite. Porque ele tava cansado, né? O Vlad chegava cansado, eu chegava cansada. Eu dizia, vamos comer uma coisa? Vamos! De uma coisa tão fácil. Exatamente, né? Muito rápido. Então, ele criou, na verdade, ele cresceu um pouco mais a idade dele assim.
Quando a Helena nasceu, que a gente foi fazer acompanhamento genético por causa da síndrome de Down, a médica chamou e falou, olha, ela vai ter provavelmente uma tendência à obesidade, precisa ter cuidado. Foi onde eu comecei a estudar, e aí a alimentação dela era 100%. Ela não consumia nada industrializado. Eu fazia, era assim, ó, praticamente legumes e proteína que ela comia. Só que nessa idade aqui dela, não comia nada, não comia doce, não comia nada. Depois que ela foi crescendo, como é que tu faz isso numa dinâmica familiar? Foi lá em 2020, que foi logo depois dessa foto, quando o Vlad disse assim, não vai dar pra levar. Porque como é que eu vou fazer pra ela uma sopa e vou sentar e vou comer um cachorro-quente? Não dá mais. A gente mudou. O Neemias começou, a partir dos 4 anos por aí, ele começou a ter uma seletividade alimentar muito severa. A de chegar a um ponto de que ele queria só comer arroz branco. Ou arroz com batata palha. Arroz, feijão e batata palha. Arroz, feijão, batata palha. Arroz, feijão, batata palha. Arroz, feijão, batata palha. Era só o que ele comia. E se eu tentasse obrigar ele a comer, ele vomitava. Então, eu me lembro que teve uma vez que eu resolvi assim, não, hoje, né, vai comer brócolis. Vai ter que comer o tal do brócolis. E ele, mãe, eu não quero brócolis. Eu falei, não, vamos comer, tu tem que experimentar. Só que eu queria obrigar ele a experimentar. E eu disse, não, come só um pedaço. O problema é quando você manda comer brócolis. Não, você não come. Mas Não tô te vendo. Cara, não tô te vendo. Não vejo tu comer, assim. Eu nunca tive problema de comer legume. Mas não tá, era um hábito dentro de casa. Fazia de vez em quando, né? E eu me lembro que ele botou um pouquinho de brócolis na boca e ele começou a ter ânsia de vômito de verdade. Foi onde eu parei de fazer isso e falei, cara, mas não é um negócio... Tentei levar o melhor possível. Quando a gente começou o processo de emagrecimento, terminaram os lanches. Então, ele acordava e chegava e dizia assim, o que a gente vai comer hoje? Porque podia ser uma pizza, podia ser um X, podia ser, né, qualquer coisa. A gente não vai comer nada, a gente vai comer comida? Mas por quê, mãe? Vamos pedir alguma coisa de tal lugar, de tal lugar. Ele tá acostumado, né? Acostumadíssimo. Mas a gente não pode pedir nenhuma batata frita. Não, a gente não vai comer nada. Final de semana a gente vai escolher. Então, o que a gente fez foi definir um dia da família à noite, onde tem um hambúrguer específico, que é a carne, um hambúrguer artesanal, com o pão e tal, que ele sabe que aquele dia ele vai comer aquele hambúrguer. E deu, não tem mais aquela coisa do tempo inteiro comendo. Só que eu também não comecei a insistir, a gente adaptou, né? O Vlad fez 1 ano também de tratamento agora, mas ele já estava 1 ano antes, mudando já. E aí ele foi chegar em casa e ele viu eu fazendo. Eu peguei de noite um bowl, botei banana, botei iogurte natural, botei granola e fui comer. Ele olhou assim, mãe, quando eu voltar do treino, você pode fazer pra mim? Eu falei, eu posso, tu quer experimentar? Quero. Tá bom, eu falei, não vai comer iogurte natural, não vai comer. Falei, tu quer que eu boto assim umas 2 colheres de leite em pó pra ti? Fica legal, né? Porque daí tem um pouco de proteína, vai ser bom por causa do teu treino, daí tu dá uma enfeitada, né? E ele chegou, eu fiz todo dia, ele chega, ele me pede, mãe, faz pra mim banana, iogurte natural e granola. Nunca imaginei que ele fosse comer um negócio desse, né? Então, hoje ele come a alimentação, ele me pede assim, mãe, eu faço hambúrguer em casa, mas você pode fazer o seu hambúrguer pra eu levar pra escola de lanche? Tipo, ele não quer mais comer a bisnaguinha com sei lá o que. Não. Sim. Ele quer, mas aí é uma coisa que ele está vendo. Ele via. Quando ele descobriu que era gordo, porque a criança chega uma certa hora que ele vê assim, cara, meu pai é gordo? Sim. Daí ele chegou e falou, meu pai é gordo. Eu falei, ele é gordo, filho. Daí ele começava a ver as pessoas na rua e me dizia, fulano é gordo. Eu falei, filho, quem é gordo sabe que é gordo. Não precisa falar para as pessoas. Todo mundo tem espelho, todo mundo se olha. Sim. Tá bom? E ele começou com essa, mas eu não quero ficar gordo. Então ele tinha também alguma coisa de muitas vezes não querer comer. Ele não sabia o que ele precisava comer, mas ele sabia que tinha algumas coisas que ele não queria, porque ele não queria ganhar peso. Então quando ele viu, e a gente começou, claro, a treinar junto, ter toda essa rotina junto, ele começou a entrar pelo mesmo caminho. E não foi algo que foi, eu não precisei obrigar ele a experimentar a banana, sabe? Não, minha mãe come isso todo dia. O que tem nisso, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Sim. Sempre, 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 em tudo. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Se tu quer que teu filho mude, tu tem que mudar primeiro. Se tu quer que alguém na tua casa faça alguma coisa diferente, você tem que fazer diferente primeiro, mostrar o resultado. Exatamente. Para a pessoa enxergar essa vantagem que você obteve através desse hábito diferente e querer isso para ela também. Não adianta.
Não é assim E que as funciona. crianças, elas estão sempre observando o que tu faz. Sim. Sempre observando. Eles observam demais, né? Entre o que tu fala e o que tu faz. Sempre. Então não adiantava, né? Eu tentava pregar uma moral de cueca, o né? meu irmão comeu uma banana porque é saudável, né? Tudo pra ele agora é saudável, né? Porque eu tive que explicar pra ele, filho, teus exames, lembra que tu tirou assim? Esse guri é uma comédia. Então tu. Porque ele é muito. Ele é muito pra ele é frente. muito intenso e muito forte. Então, se ele dizer que é assim, é assim. Ô, vó, não posso comer mais aquele iogurte que tu comprava pra mim, que tem que ser o saudável agora. Até a minha mãe, porque a minha mãe também não pode comer nada de açúcar. Então ninguém chega mais com doce lá porque ela tá perdendo a visão. Então ninguém mais leva nada. Então, todo mundo tem que entrar no mesmo ritmo, né? Automático. Isso é um automático, né? E pra você, Gi, me fala assim, você falou muito do doce, você falou muito da jornada, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Pra você, qual foi o momento mais difícil, assim? Que você... Pá, isso aqui foi... Esse dia foi difícil, assim. Nossa, vai dar tudo errado. No tratamento? Eu acredito que a fase mais difícil mesmo foi nesse percurso, nesse período que a gente estava para inaugurar a Axe, né? Porque foram muitos estresses, muitos desafios, fornecedores, né? Nem tudo eles têm culpa, né? Mas é no sentido de você fazer uma compra, não chegar, ou um entregador que não consegue estabelecer o prazo, né? Que foi de acordo. E aí você vai juntando tudo aquilo. E eu tenho um mal. Conforme eu fico muito estressada, eu travo e não como nada. E aí juntava juntamente com aquilo, de não comer, de passar estresse, Era essa questão que eu não conseguia administrar, sabe? Mas, eu não sei, eu me lido até bem com essa questão, assim, porque eu tava assim, pelo menos eu não tô comendo muito. Tá de boa. Tá de boa, sabe? Mas um fato engraçado é quando nós nos mudamos pra cá, né? A gente comia tanta besteirinha também. Tipo, de lanche, tudo era igual você falou. É muito rápido pedir. Pum, chegou. E até meu cachorrinho era gordo. Juro. Ele chegava as coisas, ele já ficava assim do lado. E aí depois, né, não tinha mais nada e tal. E aí o Alexandre até comentou, falou, nossa, você viu como o Thor deu uma secada também? E ele é um bulldog francês, sabe? E ele ficava assim, pesadinho. Depois ele tava assim, sabe? Todo levinho, andando e tal. Mas... é isso, eu acredito que assim, é difícil, mas é muita questão mental também. E tudo na vida é igual, vou começar a dieta. Tipo, eu não faço dieta, sinceramente. Eu tenho uma reeducação alimentar. Exatamente. Eu não tenho começo, meio e fim. Isso eu vou levar pra minha vida, né? Eu tenho plano de ser mãe. Então, assim, eu penso que eu vou levar isso por um longo período. Então, isso é uma fase que eu tô vivendo, óbvio. E daqui a pouco vai ser outro e outro. Mas uma coisa que eu não abro mão mais é de me conhecer. De saber assim, hoje você pode comer do meu lado doce, que eu vou falar, não, obrigada. O máximo que eu posso fazer é sair de perto pra, de repente, não me torturar. Porque falar assim, não mexe comigo. Não da mesma forma que era antes. Mas eu sou humana. Então, eu não tenho que passar por isso. Então, por exemplo, a pessoa compra cookies ou uma torta. Eu olho assim, você quer? Não, muito obrigada. Eu não sofro por isso também, porque assim, a gente tem que ter noção e ciência das nossas escolhas. Se é isso que eu escolhi, eu vou, né, sustentar. Eu não vou sofrer por isso. Mas eu também não preciso me martirizar e falar, ele tá comendo uma torta. Nossa, eu queria muito. Não, eu não quero, tá tudo bem. E se no momento aquilo fizer muito sentido pra mim, do tipo, eu quero, eu vou comer. Tá sem tudo bem. peso na consciência, porque você se conhece. Então. Eu não vou competir, eu não sou atleta, nem tenho objetivo disso, pelo contrário. O meu objetivo é proporcionar para cada pessoa que eu cuido, né, para os meus alunos, para as pessoas que eu acompanho no dia a dia, que de alguma forma eu influencio, que sim, é possível. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para treinar. Mas você não tem mesmo tempo para treinar? Não, mas que hora você acorda? Eu acordo e eu já tenho que trabalhar. Não, mas antes, sabe? Porque assim, foi um desafio para mim também. Vai ter que acordar antes, vou ter que trabalhar, Sim. Prioridade, né?
Prioridades. Eu tenho muitos sonhos a realizar. E os meus sonhos dependem de mim, do meu exemplo, de toda uma carga que eu carrego, assim, no sentido de responsabilidade, não de carga pesada. E eu sou muito dessa questão. Se eu quero algo, eu tento ser o maior exemplo. Eu nunca vou chegar em você e falar assim, você precisava ter feito tal coisa. Se eu ver que aquilo, de repente, não é possível, eu não vou te cobrar. Agora, se eu fiz e falar, tem como. Sabe? A minha irmã mesmo, ela é um exemplo, que ela é policial, né? Ela é policial penal, então ela tem muita dificuldade em relação à escala e tudo mais. E ela sempre fala, eu não tenho tempo. Beleza. E aí, depois desse processo de emagrecimento, mas eu nem tenho como passar com o Matheus, porque ele é daí. Eu falei, mas eu nunca fui numa consulta com o Matheus. Lembra? Eu nunca tinha ido. Era uma videochamada, olha, você vai fazer tal coisa, eu vou pedir os exames tal. Aí ela, sério? Falei, sério, eu nunca passei em uma consulta presencial com ele, nunca. Então, assim, procrastinar, é mais fácil a gente dar uma desculpa do que, realmente vou ter que fazer. E aí, depois ela veio aqui pro Sul, e aí quando ela tava indo embora, ela falou, a partir de segunda-feira eu vou começar a levantar cedo, porque eu vou começar a treinar. Eu falei, é isso. Não é fácil. É simples, na verdade. É difícil, mas é simples, né? Aí, por exemplo, mas o que você faz para acordar 2h10 da manhã? Eu nem penso, eu só levanto assim, ó. Parece que o corpo só vai. Assim. Eu levanto, aí depois eu que já... você consegue é outra coisa. Né? Eu Depois já você vence tomo o banho dia. e eu só surreal, faço. Gurias, é surreal. Eu faço o que tenho que fazer. E é maravilhoso. Sim. Porque eu que abro, né, a Axe 4h30 da manhã. 4h31 já tem gente lá. Nossa. E ver a alegria deles assim, vamos lá. Eles entram de um jeito, eles saem de outro. E quando eles chegam, eu já tô nativa, eu dou aquele bom dia, tal. Porque eles ainda vão passar pelo que eu passei. E aí, aquela galera que sai, por exemplo, 6 da manhã, o doutor é do time, 5 da manhã. 4h30, 5 da manhã, tamo lá. E quando sai, e aí um vai motivando o outro, porque igual, eu cheguei 4h30, dou bom dia, tal. E aí, quem sai já tá. E você vê que é mútuo. Sai um, entra outro, sai um, outro. Então, assim, é uma vibe muito diferenciada. Isso é da bom gente demais, que leva isso a sério, isso sabe? É muito legal. Eu sei que hoje vocês se sentem vistas. Eu sei que hoje vocês se sentem notadas. Mas eu sei que teve uma época que vocês se sentiram meio invisíveis, assim, como mulheres. Talvez, principalmente vocês duas, por conta da questão de que eu percebo muitas vezes que as mulheres, depois da maternidade, elas se esquecem um pouquinho. Às vezes se esquecem totalmente. Mas me fala assim, como é que é voltar a se sentir vista? Primeiro por vocês mesmos, assim, sou mulher, sou bonita. Eu sei que a autoestima dá uma caída. Depois da gestação, eu engordei 23 quilos, né? Foi o meu auge, assim. E aí chegou uma época que, meu Deus, era só leg, camiseta e... Bom, eu acho que eu fiquei, 2 anos, acho que eu nem cortei cabelo, eu acho. Porque tu vivia pra aquilo ali, né? E depois da gestação, tipo, naquela primeira foto, eu tava usando GG, G1. E aí, tipo assim... Tu não tem, sabe? Tu usa o que tu tem, o que cabe, usa o que cabe. Entendeu? Então, tipo assim, né? E aí, uma criança, eu mãe de primeira viagem, né? Meu Deus, eu sempre falo até hoje, esse dia eu ainda falei pra Bruna. Quando ele nascer, o Breno, eu vou estar lá pra enfiar, pra te dizer como é que tem que mamar. Porque eu nunca me esqueci que nos primeiros dias a Camila foi, tem que pega assim, porque tu não sabe nada, né? E então foi bem importante, assim, pra mim. A fase da gestação, ela é linda, mas tu entra, eu não tive depressão pós-parto, essas coisas eu não tive. Mas tu tem um isolamento, assim. Tinha época, eu fiquei 1 ano com o Levi em casa, trabalhando de casa, cuidando dele. E aí eu me pegava assim, tipo, ele dormia, eu ali na frente daquele computador, comendo. Entendeu? Aí eu comecei, a Nutri foi lá, a Gabi sempre foi minha Nutri, assim, ela sempre me ajudou. Parecia que ela me entendia, sabe? É que nem o Matheus, ele é uma referência porque ele nos entende. Hoje eu sou uma referência para outras pessoas porque eu entendo que a pessoa tá passando, que eu já passei por aquilo ali. Então a Gabi, ela sempre me entendeu.
Entendeu? Tu sabe, né? Ela, sim, eu sei, mas ela me entendia, mas me puxava as orelhas, né? Dei uma emagrecida, mas foi aquele efeito sanfona, assim. Perdia 10, ganhava 15, perdia mais um pouco. Eu sempre gostei de exercício, assim. Tipo, Levi nascer... na gestação, não consegui fazer exercício. Porque eu tinha começado a academia e eu quebrei o pé. Que eu descobri que eu tava grávida, né? Mal de família, né? E aí, o pé é uma... E aí, nem foi quebrar, eu torci, enfim. Fiquei 10 dias de, né, aquela função... sobrepeso, então daí tu não consegue voltar mais rápido por causa do sobrepeso. E aí descobri que eu tava grávida e meu médico não volta a fazer exercício porque tu tá muito... Porque eu era muito pesado. Eu já tava com 90 quilos, né? E aí ele ficou meio receoso e tal. Daí eu fiz assim, caminhadas, mas não consegui malhar. Depois pra me voltar a malhar foi bem difícil. Daí ele passou mais um ano com o Levi em casa, sem malhar. É que muda a dinâmica daí toda, depois né? que eu consegui engrenar, né? Mas era aquilo também, tipo... não deu pra ir meio-dia, não deu pra ir de manhã. Então tá, não precisa mais ir hoje. Amanhã eu vejo se vai dar tempo, né? Procrastinava. Mas eu passei por muito... Tipo, esse um ano foi um ano bem escondido. E teve alguma situação onde você, tipo... Você se sentiu, assim, muito, muito, muito envergonhado, muito, muito humilhado até. Não digo nem com relação a outras pessoas. Às vezes é com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Às vezes, assim, ninguém sabe. No meu processo, por exemplo, existiam situações, lugares que eu queria ir. Eu via as pessoas indo para eventos e, sabe? Coisas assim marcantes. Eu lembro da minha formatura. Eu deixei de fazer algumas coisas de fotos e alguma coisa assim na minha formatura porque eu não me sentia parte. Porque digno eu me sentia... daquilo, né? eu me sentia gordo, feio, estranho. E eu estragava aquele ambiente ali, sabe? Eu achava que aquilo não era pra mim. E aí eu sei que o obeso passa por esses momentos, é extremamente humilhante, assim. Teve Pra algum mim, momento isso assim, ali era humilhante. sério. O altar, pra mim, era muito Tá humilhante. ali falando em público pra pessoas. Era muito humilhante. Tanto que... Foi nesse tempo, assim, quando a gente começou o Florescer, e foi algo que nasceu de Deus. E por isso que eu obedeci. Porque, tipo, a Camila já cantava, por exemplo, aquilo ali fazia parte dela, mas eu nunca tinha ido pro altar, nunca. Porque, tipo, isso, sabe? Tipo assim, tá todo mundo ali te olhando, entendeu? E quanto mais... E tu quer te esconder, tu não quer aparecer. A Camila sabe, eu sempre fui os bastidores. Eu nunca fui, assim, um microfone, jamais. Mas eu fiz por obediência, era o que Deus estava me pedindo. Eu só estava ali, tem uma foto dessa mesma época que eu estava sentada. Gente, não parecia nada. Eu te mandei essa foto também. Tipo, parecia que era uma coisa inteira, entendeu? Não tinha pescoço, não dava pra ver o que era o que, sabe? E aquilo pra mim era muito humilhante, assim. Tanto que eu sempre fiz os bastidores, eu nunca apareci, né? Tinha algo acontecendo, tu pode ter certeza que eu estava lá. Mas ninguém sabia que eu estava lá, né? Eu era os bastidores. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Pra você, Mila. Então, a Karina também não era gordinha de criança, né? Eu sou casada, conheço a Karina, sei lá, quase 20 anos. Na verdade, depois dos meus 15 anos, eu nunca mais... Depois dos 15 anos, eu nunca mais desci dos 80. Mas era magrinha. E eu sempre fui magra, Eu sempre fui muito ativa, assim. Eu dançava, fazia muita coisa, corria muito a pé, trabalhava, estudava, fazia faculdade, tudo junto. Então, eu não tinha, assim... O peso não era um problema pra mim. E a comida também não era um fator que fazia muita diferença na minha vida. Sempre, assim, vivia a minha vida normal. Depois, aí tive o primeiro filho, tive depressão pós-parto. Que vai muito sobre essa questão de aprender a ajustar a dinâmica, né? De entender assim, não vai ser as expectativas e a realidade. Não vai ser minha expectativa, não vai acontecer. Isso eu já sei. Pode ser melhor e pode ser pior. Mas ali eu tive um momento bem complicado. E daí, eu tive essa questão de depressão. Comecei a ter problema de pele. Eu tinha ferida por todo o meu corpo. Tanto que se eu usava um vestido mais leve, assim, era um ano novo... Meus braços e as minhas pernas, no meu tronco eu não tinha. Eu era cheia de ferida. Eu me lembro que o vestido colava, assim, ó. Com sangue, sabe? Porque eu me coçava e nem sentia. Comecei a fazer tratamento com
corticoide. Nossa, e eu tinha uma fome absurda. Eu me lembro que eu cheguei no médico e falei assim, eu tô tendo muita fome com essa medicação. E ele falou assim, tu sabe que tu não pode comer, né? Porque senão tu vai engordar. Eu falei, sério, me conta uma novidade, né? E fiz aqueles 6 meses de tratamento e não foi. Aí eu cheguei um dia, a pastora Márcia me falou, quem sabe tu vai no outro dermato? Daí eu fui pra uma doutora aqui em Lajeado. Ela fez, não, vamos fazer uma biópsia de novo, vamos mandar pra um outro laboratório, tem que vir o que tu tem. E aí eu descobri que eu tava tendo uma reação a ácaro. Eu sou alérgica a ácaro. Fiz só mais um ciclo de corticoide, parei com corticoide, consegui controlar sem. E aí dei uma murchada. Murchei porque eu tava assim, eu quero engravidar de novo. Então eu sempre levava a sério. E a Nutri, que a Karina falou, a Gabi, uma vez ela falou assim pra mim, Camila, eu já tive paciente obesa, que a criança nasceu muito pequena, porque tudo que tu come vai pro bebê. Então se tu comer um lanche, teu filho não vai comer nada. E eu digo pra ela, eu dizia pra ela, eu tava grávida, eu ia comer uma porcaria, vinha a voz da Gabi na minha mente e dizia, ele não vai comer nada. Então eu sempre conseguia levar a sério. Então eu sempre engravidei num peso bom e terminei minha gestação num peso bom. Só que daí, já vinha de um quadro de quem tinha tido depressão pós-parto, e nasce a filha com deficiência. Tem todo esse... Aí eu meio que pausei a minha vida, né? Já tinha dado uma pausa. Quando o primeiro filho nasceu, teve toda aquela confusão do agora eu sou mãe. Mas eu não sou só mãe. E a mulher, ela demora um certo tempo para conseguir organizar. Isso é biológico também, né? Conseguir organizar essa vida, de conseguir encaixar, na verdade, uma vida de mãe com a tua vida de mulher. Tu precisa viver, tu tem um marido, tu tem a tua casa, tu tem família, tu tem trabalho, o mundo não para porque tu teve um bebê. Então, esse choque para mim, foi muito forte. Então, eu demorei muito tempo para conseguir organizar isso na minha vida. Pro segundo filho, eu me sentia mais preparada já. Então, por isso que eu já fui, a questão do exercício, fiz acompanhamento nutricional, gestação inteira. Quando ela nasceu e eu olhava pra ela, vinha que tinha uma coisa de errado, mas não sabia o que que era, né? E como ela nasceu super bem, nasceu de parto normal super bem. Quem quase infartou foi a Dinda. E ela acompanhou o parto. Ela assistiu todo o parto. Desistiu de ter parto normal, né, Karina? No final, fiz cesárea, entendeu? Gostei muito, muito legal a tua experiência, mas eu não vou por aí. E nasceu super bem e tal. Passamos, né, início de gestação normal, dificuldade com a amamentação normal e tal. E aí vem a questão do diagnóstico dela e fechou tudo. Eu me lembro que a gente terminou de fazer toda a bateria de exames que ela precisava e fechou tudo. Só que quando tu tem um filho atípico, tu começa a ter uma outra visão. Por quê? Não é mais simplesmente o Neemias. Eu já sabia assim, eu vou criar ele com 18, 20 anos, ele vai voar e vai seguir a vida dele. Quando tu tem um filho atípico, tu não sabe se isso vai acontecer. Então, eu não posso contar com a sorte pra estar bem, pra cuidar dela. Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão de amadurecimento pessoal, porque eu comecei a estudar o desenvolvimento neurológico. Comecei a entender que não era eu nasci assim e vou ficar assim a minha vida inteira. Não, o teu cérebro, ele se adapta. E foi aí onde começou a se abrir esse outro mundo de dizer, vamos pra cima. E comecei a aprender a cruzar com pessoas, assim, maravilhosas. Deus vai enviando, né, as pessoas certas no teu caminho, assim, pra ir te encontrando. E então, todo o processo de desenvolvimento dela, na verdade, é muito um processo de desenvolvimento que foi meu, assim, como pessoa. E entender que, meu Deus, tá, eu tive um filho típico, né, foi difícil. Agora eu tenho um atípico, como é que vai ser? Eu vou sumir? Não, a Helena precisa mais do que nunca que eu esteja bem para poder dar suporte para ela. Se eu não estiver bem, ela não vai ficar bem. E aí é onde tu começa a reencontrar esse lugar de... Não, assim, as pessoas colocam muito assim, tu tem que ser a tua prioridade. Não é uma questão de tu ser uma prioridade, mas o meu corpo é o veículo que eu tenho para servir as pessoas, é o veículo que eu tenho para ajudar, né? É onde aquilo que eu penso, o bem que eu busco se manifesta, né? Como é que eu vou acudir alguém que tá doente se eu tô numa cama de hospital? Então, eu não quero isso. Eu quero poder estar com ela. Espero que ela não precise. Mas, se precisar, eu tô bem. E preciso inspirar também os filhos. Eles são uma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade com mostrar o caminho. E fico olhando assim, pô, se eu tivesse os meus 12 anos e eu já tivesse incluído na minha vida uma rotina de exercício, quão mais fácil teria sido do que fazer isso depois de adulto? Né? Fazer parte da vida. Então, vai sobre reorganizar a vida e adaptar para que essas coisas possam
Muito legal. acontecer. Muito legal. Eu sei que a autoestima de vocês melhorou. De todo mundo, né? Mas eu queria saber, sabe o quê? Eu sei que quando a autoestima da pessoa melhora também o relacionamento. Melhorou? No meu caso? Então, eu abri uma empresa. Bom, o nosso relacionamento é muito bom, a gente é muito cúmplice, né? Tudo. Eu admiro muito ele e vice-versa. Bom, melhorou bastante. Foi bem bom mesmo. Assim, a forma como um olha pro outro mudou de alguma forma, assim, em questão de, ela fez por onde? Ele tá focado, ele tá... Aí você olha assim, dá um certo, assim, uma sensação de time, quando os dois estão, né, naquela... Junto, né? É a sensação, quando eu olho pra vocês três e eles três estão ali embaixo, a sensação que eu tenho muitas vezes é essa, sabe? A sensação de time, assim. É assim mesmo? Como é que é esse negócio, assim? Que vocês dois, então, vocês dois têm uma cabeça meio fora da casinha com relação a esse negócio de musculação. A gente é meio pirado, assim, mas bom, desde sempre eu admiro ele e vice-versa, mas ele é muito dedicado, ele realmente não tem aquela questão, eu vou começar. Não, se ele se decidir, ele começa amanhã mesmo, sabe? Então, eu sempre admirei muito ele, assim, ele tem uma capacidade de transformação, de palavra, assim, muito grande. E ver os resultados que ele teve também, porque, querendo ou não, começou o tratamento junto também. Eu acredito que ele foi antes. Ele foi antes. Ele veio antes. E aí, em determinado momento, eu fiquei assim, eu quero também, porque eu quero me desafiar, né? E aí, eu até então pensava que era mais uma consultoria, né? Coisa do tipo. Mas, sim, ver os resultados dele também foram absurdos, assim. Um oblíquo marcante, um abdômen. Não, muito legal. Legal. Pra vocês mudaram também? Pra você mudou o relacionamento de vocês? Sim, totalmente. Quando a gente ficou lá casado 14 anos, eu acho. 14 ou 15, 14. E a gente tá vivendo como casal uma das melhores fases, assim. Porque, tipo assim, antes era... sabe que Cansaço geral. Aquele cansaço da noite, assim, do chegar em casa e aí, assim, pra desestressar era olhar TV e comer açaí, entendeu? E hoje não, assim. E o Lito, depois que ele fez começou o tratamento, ele conseguiu me entender, né? Que antes, até então, assim, ele tinha uma resistência. E depois ele começou... Não, realmente isso aqui Não, isso realmente dá resultado. E a medicação, a medicação, o exercício... Tipo assim, a gente criou um hábito, uma rotina familiar. Então, tipo, a gente sai do serviço às 11h30, a gente vai treinar. Antes, corrido. Sai, às vezes eu vou até uns minutos antes, porque eu preciso, assim, eu fazer mais com calma a coisa, né? Senão eu sou muito agitada, eu faço muito ligeiro, entendeu? Então, às vezes eu até antes, a gente vai, malha de meio-dia, vai pra casa, assim, come, assim, aqueles minutinhos, né? E vai trabalhar. Sim. A gente criou, porque daí a gente tá junto, né? Então, e nosso relacionamento mudou muito, assim. Muito legal. Porque a pessoa era muito estressada antes também. É um time, né? É um time. E você, Mila? Você e o Vladimir? É bem difícil, assim. Eu acho que... Não posso dizer que é impossível, mas deve ser bem mais difícil quando tu vai sozinho, né? Né? A Bíblia mesmo diz que uma casa, quando vai cada um para um lado, né? Cada um tem propósito diferente, ela não fica em pé. Mas então, essa coisa do andar junto, do ir junto, né? Do apoiar, é muito interessante. Na verdade, no Vlad, eu sempre enxerguei nele. Eu sempre, assim, desde quando a gente se conheceu, eu sempre admirei ele. E eu sempre vi... As pessoas brincam que ele tem visão empresarial. Eu digo que tem que ter visão fui eu, porque fui eu que investi nele. Eu que acreditei em ti, eu digo pra ele. Mas eu sempre vi, assim, um potencial, uma força muito grande, que o corpo não correspondia àquilo que eu via. Pelo lado de dentro, vamos dizer assim.
Então, muitas vezes ele queria trabalhar, carregar alguma coisa. Ele não conseguia porque ele travava a coluna. 165 quilos. Então, ele olhava e não conseguia. A gente teve uma situação, agora a gente precisou transferir um depósito de lugar, né? E ele disse assim pra mim, amor, eu vou lá carregar as caixas de açaí. Cada caixa tem praticamente 5 quilos. Mas eu pensei, ele pegou pessoas e foi carregar. Ele chegou depois de tardezinha, eu falei, e aí, como é que foi? Foi tranquilo, eu carreguei. Eu falei, tu carregou quantas? Eu carreguei 300 caixas sozinho. Eu olhei pra ele e falei, tu tem ideia de que tu não ia conseguir fazer a metade do que tu faz se tu tivesse com aquele teu antigo peso? Dele, nossa, é muita diferença. Então, hoje, é como se o corpo dele transparecesse o potencial interno que eu sei que ele tem ali, né? E a gente se conheceu, na verdade, e ele já era obeso. Ele não tava no 160, mas ele já era. Então, agora é meio que... Não posso dizer que é um relacionamento novo, mas é uma versão nova que eu tô conhecendo, né? Então, a nossa dinâmica familiar era muito voltada a essa questão de comida. No final de semana, a gente sempre tinha lista de lugares onde a gente ia ir, né? A gente ia comer, o que a gente ia fazer. Na pandemia, a janta. fechado, tudo fechado. A gente comia. Se reunir, fazia Se coisa e reunia comia. e comia. Então, mudou muito, porque a gente chegava no final de semana e dizia assim, o que nós vamos fazer esse final de semana? Vamos treinar? Vamos pro treino, vamos pro campeonato, né? Vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Então, muda muito nisso. Mas, assim, hoje eu brinco. Eu até indiquei com ele essa semana. Eu falei, Bato, tá deixando eu de parceira de treino pra pegar o Matheus agora, né? Falei, eu perdi meu parceiro de treino. Olha, não tenho nada a ver com isso. Então, tudo isso é muito bom, né? Tu acaba encontrando outros momentos de estar junto e de se apoiar e de estar próximo, assim. Tem sido uma experiência bem boa, muito boa. E tem coisas que você achava que era impossível de fazer ou planejar e que hoje, você imagina, você planeja, você quer fazer, vai fazer, ou já fez? E hoje a gente tem bem mais, assim, porque antes a questão, assim, não sei se cansaço, desânimo, né? A questão das limitações que a gente sabe que a gente tem quando tá acima. A gente acaba não tentando ir muito à frente, quando tu vai, às vezes, tu se machuca, né? A gente, na questão da luta, tinha muito disso. Tu não tem mobilidade, tu não tem velocidade, tu não tem nada, tu só tem o peso, né? E a maldade. E então tudo isso vai mudando. E ele, a questão dos campeonatos, acho que até falou no podcast, quando ele começou a questão dos campeonatos, que ele se desafiou e chegou lá e falou assim, não, eu vou ir, e eu vou começar, eu vou cuidar, porque eu quero me sair bem aqui. Foi algo que também eu nunca imaginei que eu ia ver ele fazendo, né? Eu não fui, não tenho essa intenção. Mas assim, essas coisas são muitas coisas que a gente não fazia. Eu nunca imaginei que eu ia levantar às 5 da manhã pra treinar. Que eu fosse, sei lá, ficar cozinhando em casa pra não pedir lanche, né? É muito mais fácil pedir o lanche. Que eu ia programar um programa em família, bolar um programa em família que não tem a ver com comida. Olha que não tem essa programação, né? No roteiro. E o Levinho hoje de manhã ligou, eu tava na academia. Deu, mãe, onde tu tá? Tô na academia. Tá, mas deixa eu ver. Daí ele olhou. Tá, mas por que eu não posso ir junto? Daí eu disse, filho, não dá, é que a mãe vem enquanto tava dormindo. Tá, mas quem tá aí? Daí eu mostrei, assim, de um tio... Eu disse, a Dina tá aqui, a vizinha, né? A mãe do Antônio. Ah, tá, na próxima vez eu vou junto, então. Quer saber se deixar, né? A pessoa quer ir junto. Então tu já vê que aquilo estimula, né? Estimula demais, estimula muito. E assim, só bem rápido, assim, se eu fosse colocar aqui pra vocês, gente, uma palavrinha só que define a transformação de vocês. Só vale uma, então tem que pensar bem. Primeiro, Gi, o que você acha? Que palavra define, assim, quem você era, quem você é hoje? Olha. Uma palavra. Eu tenho a minha. A minha é autoconhecimento. Porque pra mim, mais importante de tudo, não foi sair dos meus 140 quilos, não foi praticar o tanto de esporte que eu pratico hoje. Hoje eu faço tudo que eu quero fazer, que eu me proponho a fazer, eu consigo fazer. Até surfar, se vocês viraram pra mim, nunca vi um cara grande, forte, surfar. Tu quer ver? Aprendi. Não, assim, pra mim, o mais importante de todo o meu processo foi o autoconhecimento. Hoje eu sei até onde eu posso ir. Hoje eu sei o que eu começo a fazer. Eu tenho que parar porque tá dando errado.
eu tenho uma coisa muito interessante comigo, assim, ó. Eu reflito, a minha alimentação, ela reflete o meu estado emocional antes de eu perceber o meu próprio estado emocional. Sabe? Eu começo a procurar comidas mais palatáveis quando eu não tô bem mentalmente falando. E quando eu falo não tô bem mentalmente falando, não é porque eu tô... É porque tem alguma coisa na minha vida que eu posso resolver e que eu não resolvi e que eu tô deixando de lado. Talvez é conversar com alguém, talvez é deixar de lado alguma coisa que eu deveria parar de fazer e eu não parei ainda. Ou talvez é qualquer coisa. Eu começo a comer errado, eu começo a procrastinar um pouco o meu treino, eu começo a perder o controle, eu perco aquela sensação de que eu estou segurando as rédeas do cavalo. E isso se reflete na comida. Quando eu passo assim uns 2, 3 dias comendo besteira, eu falo, velho, tem alguma coisa errada. Eu tenho que resolver. Quando eu resolvo, eu simplesmente consigo voltar como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse mais tão impossível eu abandonar o doce, assim, digamos assim, ou outras coisas que eu enfim, já contei pra vocês que eu sou viciado, era viciado, e hoje eu consigo lidar. Agora, assim, por que eu consigo? Autoconhecimento. Antes, esses episódios duravam meses. Hoje eu sei quando eles começam, quando eles têm potencial para crescer, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para mudar eles. Cortar o mal pela raiz. É um processo. Eu tô no meu ainda, e olha que já tem mais de 15 anos. Eu acho que não termina, né? Eu acho que é assim. Em relação a isso, eu pensava que terminava, sabia? Chegava no corpo, acabou. Agora não precisa fazer mais nada. É igual andar de bicicleta. Se você parar, vai cair. Bom, eu acho que a palavra é desafiador. Foi muito desafiador. Todo esse processo, não só do emagrecimento, né, mas em outras questões também, porque querendo ou não, teve toda uma questão de desequilíbrio com equilíbrio, né? Eu mudei de estado, eu mudei minha rotina, então eu me culpava, eu falava, mas por quê? Porque tinha uma explicação. Não é tão simples assim. Às vezes a pessoa olha e fala, mas, né, tá comendo demais por conta que é... Eu lembro que na época eu tinha um coach, né? E ele falou assim, só ir pra academia, comer, né? Isso é muito fácil. Fácil pra quem? Sabe? E sempre as pessoas, assim, que não estão vivenciando aquilo, elas vão julgar. E às vezes não é por mal, é porque a gente dá liberdade, porque a gente permite, e a gente sofre com isso, né? Mas tá tudo bem. E daí eu falei, eu vou terminar isso, vou entregar o resultado, porque, né, paguei pela consultoria e tudo mais, e não vou fazer. O Alexandre até brinca, fala, não, ele realmente foi um dos que realmente funcionaram, assim, funcionou perfeitamente. Mas eu vi aquilo como raiva, sabe? Era isso, você queria que eu comesse arroz e tilápia, eu comi. Não, era tilápia e beterraba. Olha, dá até uma ânsia. Gente, não precisa comer tilápia e beterraba pra emagrecer com a gente, não. Pelo amor de Deus. A beterraba, ela soltava aquele caldo. Não, que misturava tilápia ainda com vai, mas tilápia. beterraba com tilápia, bicho. Sério. Que combinação, né? E aí ele falou, e vai chegar no resultado. Não cheguei no resultado, chegou aquela coisa assim bem... Mas no processo ao todo, realmente, depois que fez bonitinho, né? Fez exames de sangue, viu realmente que precisava. Às vezes eu pensava que eu precisava de muita coisa. E nada, eu não precisei de muita coisa. Pelo contrário, foi o mínimo do mínimo. E foi um desafio, né? Agora o desafio é continuar andando de bike. Isso aí. Que é a longo prazo. Exatamente. Pra você, dona. Pra mim, a palavra é constância. Porque precisa ter uma constância. Tem pessoas que me perguntam, tá, e agora? Tá, e agora o quê? Tipo, é pra vida inteira, entendeu? Sim. Eu sou uma ex-obesa. Só que eu posso virar obesa amanhã, né? Então, é uma constância. E eu sou uma pessoa muito... vamos dizer assim, eu sou muito agitada. Então, se eu entrar na emoção... Eu entro na emoção muito rápido. Então, eu preciso ter constância. Senão, a coisa vai e desanda, entendeu?
E é aquilo, não é esse autoconhecimento. Eu preciso identificar logo. Eu tô começando a aprender a identificar isso logo, porque senão demora tempo, né? Como tu falou. Então, essa constância, não só da alimentação, mas do treino, de tudo. Pra mim, é um todo, né? Porque antes, quando eu tava no processo do tratamento, eu tinha que me pesar todo dia. Eu me pesava todo dia. Porque entendeu? Eu tinha que ver todo dia. Agora não me peso mais. A minha balança acho até estragou. Mas assim, porque eu preciso dessa constância, né? Então, é pra uma vida inteira, né? Assim, não sei andar de bicicleta, tá? Não tenho bicicleta. Não tem boas histórias de bicicleta. Não tenho boas histórias de bicicleta, mas eu sei que é pra vida inteira. Muito bom. Então, pra mim, a palavra eu acho que é vulnerabilidade. Tava aqui pensando, porque eu tentei muitas coisas, né? Tentei fazer muitas coisas sozinha, mas as coisas que mais me ajudaram foi, na verdade, conseguir sentar com alguém e falar do que eu não conseguia. Não do que eu conseguia. Conseguia fazer muitas coisas? Conseguia. Então, essa coisa do tu chegar na frente, se for do médico, se for da Nutri, quem vai acompanhar e poder colocar e dizer, olha, eu como chocolate escondida. Eu pego uma barra de chocolate, eu quero comer tudo. Eu quero comer um pacote de bombom. Tipo, eu não posso... Ai, não, eu nem como nada. Cara, a gente come. É matemática, né? Meu marido sempre fala, é matemática. Não tem como tu engordar sem comer. Tu come, tu só precisa admitir que tu come pra tu poder mudar, né? Então, chegar nisso e falar, olha... Realmente eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo sozinha. Quando vai fazer um esporte novo, né? Muitas das pessoas que começam o processo de emagrecimento têm essa questão do iniciar a musculação. É muito desconfortável tu começar em esporte que tu não consegue. Tu precisa de pessoas, sabe? Minha professora de Muay Thai, meu professor de Jiu-Jitsu, eu preciso deles. Às vezes eu digo, eu chego na aula de Jiu-Jitsu, nossa, eu me sinto muito, muito burra, porque às vezes eu não consigo entender. E eu penso, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E depois eu faço 20 vezes e eu consegui. Eu consegui. Nossa, eu saí felizona. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz esse rolamento. Mas essa coisa do chegar na academia, num ambiente estranho, com pessoas às vezes que eu não conheço, de chegar e dizer, Karina, como é que faz isso aqui? Eu não sei. Nós temos um desafio, e tu, né? Vim treinar na Axe, né? Isso aqui não é pra qualquer coisa, né, amiga? Não é? É isso aqui. A gente tem que me conhecer. Mas essa coisa assim não tem problema tu não saber. A gente não sabe de tudo. Não tem problema eu chegar lá e dizer, olha, eu nunca fiz isso aqui. Eu não sei nada. Não tem problema, alguém vai te ajudar, sabe? A gente precisa de pessoas. E admitir que tu precisa de pessoas pra passar pelo processo não é uma coisa que é fácil. O orgulho, às vezes, eu não preciso de médico, eu consigo sozinho. Eu consigo sozinho, eu não preciso de professor de personal, eu consigo sozinho. E aí, quando tu cai na realidade, diz assim, não vai sozinho, eu preciso de gente. E não são poucas pessoas. Eu preciso de ajuda. Aí é onde as coisas começam, essa chave da mudança vai começando a girar. Isso é muito legal. Tem uma frase, acho que é do Jung, do Carl Jung, que é um discípulo do Freud. Ele diz assim, o que nós não enfrentamos em nós mesmos se torna a batalha que a gente vai encontrar como destino. Então, o que você corre de enfrentar em você mesmo vai virar seu destino lá na frente. Às vezes você luta, você tá ali, tem uma batalha silenciosa chamada obesidade, que você tá evitando sua vida inteira, mas o seu destino, justamente por você tentar evitar essa batalha, é a obesidade. Entende? Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tô evitando cuidar do meu corpo, eu tenho que ir pra academia. Mas eu tenho que me alimentar melhor. Aí eu vou fugindo disso, eu vou me enganando, tentando me enganar, que a gente nunca se engana de verdade. É o diabético que bota aquele açúcar escondido, ele achando que tá fazendo... A diferença, né? Comer escondido e comendo. E, não, mas eu diminui, mas eu tô botando aqui só um pouquinho. Ele tá se enganando. Ele tá fugindo da batalha de resolver a alimentação dele para lidar com a doença que ele tem. E o que ele vai encontrar de destino? Justamente o reflexo disso, que é a própria diabetes. Do que você foge de lutar na sua vida e em qualquer área. O Jung, quando ele falou isso, ele foi muito brilhante. Você encontra como destino na sua vida. Aí entra o ponto. Eu preciso dar um basta. Eu preciso simplesmente encarar minha vulnerabilidade para entender em que eu não sou bom, entender o meu autoconhecimento, certo? Procurar as pessoas que me ajudam a entender esse insight
para finalmente você ser constante. E sobre constância, não sei se é de Aristóteles essa frase, mas ele fala assim que a excelência, ela, na verdade, você se torna aquilo que você faz repetidamente, porque a excelência, ela não é um ato. A excelência é o que você faz todo dia, é um hábito. A excelência nunca vai ser um ato, a excelência é um hábito. É justamente sobre esse ponto. Mas para isso se tornar um hábito, você precisa ter esse ponto de isso eu não aceito mais. Eu preciso enfrentar essa batalha. Às vezes a batalha na tua vida é o cigarro, é a bebida, é a compulsão por doce, por compras. Mas ela tem um motivo. Motivo do qual muitas pessoas ignoram. Mas elas mantêm ali aquele hábito como se fosse um cachorrinho de estimação, como se fosse uma coisinha de estimação. E é exatamente isso que elas vão encontrar como destino até o dia que elas entendem que aquilo não serve mais. Ah, mas eu vou cair amanhã. Beleza, você vai cair. Mas a sua intenção é levantar. Já não é ficar no chão. Isso muda tudo. Aí você entende, quando eu digo para as pessoas... Mas quando alguém vira pra mim assim, agora como o Jaro chegou, só ir na farmácia comprar e resolver tudo. Compra. Vai lá, compra e tenta resolver. Tenta resolver 20 anos, 30 anos de obesidade com um remédio que vai mudar a sua vida de um mês pro outro. Não é assim que funciona. Tu vai cair. E o que vai determinar se tu vai levantar? É uma série de coisas que começam com essa decisão de você enfrentar a batalha que você tem corrido a vida toda e que os quilos na balança são só consequência disso aí. Queria agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso ter essa conversa com vocês. Muito bom conhecê-las assim mais intimamente. Acredito que nosso objetivo foi extremamente cumprido, que é fazer com que você que está aí na sua casa, sentadinho no seu sofá ou dirigindo no seu carro, se identifique com alguma dessas histórias. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com alguns desses relatos que vocês deram aqui. Porque é o que eu sempre digo. Se essas pessoas se identificam e alguma coisa mexe, uma fagulha de sentimento no coração delas, e isso faz com que elas tomem uma determinada atitude, e esse ponto pode ser justamente o de virada da vida delas, acontece justamente o que a gente repetiu aqui. A palavra convencendo e o exemplo arrastando aquela pessoa para fora daquela vida. E a gente não consegue sozinho, a gente precisa ouvir. Eu sempre penso que a fé, ela vem pelo ouvir. Né? Você acredita pelos relatos que você ouve, pelas coisas que você tem contato. Você vê que o testemunho, o exemplo de fulano de tal, cara, esse cara consigo, eu consigo também. Pô, a Gisele, cara, eu vi a foto dela ali, como é que ela era, como é que ela tá agora, entendeu? Meu Deus, como é que a Karina saiu daquele estado, naquele púlpito, pra essa menina, parece uma adolescente hoje, entendeu? A Camila, mãe, isso, não sei o que, emagrecer ainda rola, bate nos homens ainda. Não, mas é sério, é sobre isso. É você entender que o que você tem hoje, o seu status quo, o que você consegue enxergar, é uma visão limitada de cabresto que está definhada pelo seu status de hoje. Tem muita coisa que você pode acessar. Olha o tanto de coisa que elas acessaram. Tomara que você se inspire nessas histórias. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe e um beijo.